Eu acho que eu tô sem minha câmera. Pera aí. Agora tá aparecendo. Oba. Beleza? Muito bem. Então muito. Me ajeitar de volta. Muito bom dia de volta. É, Hoje nós iniciamos nossa penúltima parte do módulo, que vai ser concluído só no mês 8, né? E aí eu queria mostrar para vocês, né, que a gente falou muito de teoria, né? Falou bastante sobre essas coisas aradas aí. E a gente acabou vendo pouco exemplo prático, né? Que eu sei que é muito mais atrativo a gente ver figuras e comentar sobre imagens do que ficar falando só na parte teórica, né? Claro que a parte teórica é essencial, ainda mais para vocês que, né, vão trabalhar com a área especificamente, mas eu tenho um certo problema em ficar só discutindo teoria e não mostrar exemplo prático, né? Eu gosto daquela percepção de praxis reflexiva, né? Então, que você aplica o conhecimento na prática, né? Eu gosto bastante disso. Só que como são aulas iniciais, né, a gente precisa ter uma carga, né, teórica bastante forte, né? Começo falando para vocês aqui sobre patrimônio mundial, na verdade, né? A gente não vai se aprofundar tanto em patrimônio mundial, porque ano que vem vocês vão ter patrimônio 2 e o patrimônio mundial é objeto de estudo principalmente de patrimônio 2, né? E aqui seria uma introdução, né, à disciplina, né, um conhecimento sobre as bases teóricas. Mas ainda assim, né, eu acho importante destacar para vocês algumas coisas, né? Aqui, né, esse mapa ele é de 2015, né, então ele não está tão atualizado assim, né? Eu confesso que eu não fui pesquisar esse ano se tinha uma atualização nova ou não, mas geralmente ele não muda muita coisa, né? Porque para um bem ser declarado como patrimônio da humanidade não é um processo assim, né, tão simples, né, de um estalar de dedos. Então, a gente acaba não mudando tanto. O ano passado eu tinha conferido essa lista estava idêntica, não tinha mudado nada. Né? Mas para esse ano eu não vi. E eu acho que está igual ainda por causa da pandemia, né? Então eu acho difícil ter tido grandes mudanças aí. O que nós temos aqui, né? Nós temos, né, o globo, né, aberto, né, estendido, e aí a gente tem um monte de bolinha aí, né? E aí quando vocês verem uma bolinha verde, né, são bens relacionados ao patrimônio natural. Quando vocês verem uma bolinha amarela, né, ela tem mais a ver com patrimônio cultural. Na verdade, não é que tem a ver, né? Ela é patrimônio cultural. E quando ela tem essa cor vermelha, é um sítio misto, né? Ele tem tanto bens naturais quanto culturais, né? É mais ou menos essa distribuição que eles têm, que a Unesco faz, né? Então aqui nós temos 1.007 bolinhas, né? 1.007 marcadores aí, e eles estão distribuídos em 161 países. Eu tinha de cabeça o número de países no mundo, eu não vou lembrar agora. Mas é quase que a totalidade, assim, praticamente todo país tem alguma coisa. Quase, não é exatamente isso, mas é uma grande parte dos países do mundo. Ah, Como a gente não vai ficar discutindo, né, mundo, né, porque a gente levaria, né, semanas para discutir tudo isso, a gente vai focar um pouco mais no Brasil. Aí vocês podem ver que tem muito mais bolinha, muito mais marcadores na Europa, né, muito mais, né, principalmente os amarelinhos, do que em outros lugares, né? Até mesmo no Brasil, né? Vocês estão vendo que é meio escasso ali. Então a gente não tem assim tanto patrimônio assim mundial no Brasil. Então, a gente vai dar uma olhada neles, para a gente ter pelo menos saber que eles existem, né? E aqui a gente vai fazer aquela divisão que eu comentei com vocês no final da aula anterior, né? A diferença entre o patrimônio cultural e o patrimônio natural. E talvez fique mais claro do que a gente já discutiu. Salvo engano, esses bens estão, né, de ordem crescente do primeiro que foi, né, considerado até o mais recente. Né? Para estar desse jeito os meus slides, eu não lembro, né, para ser bem sincero. Então aqui a gente tem Ouro Preto, né? A cidade histórica de Ouro Preto. Eu não sei se vocês foram para Ouro Preto já ou não, mas um dia é muito legal vocês irem para lá. Né? Talvez, né, a gente consiga aí com a UEPG, né? Já fomos algumas vezes para Ouro Preto, né? Só que é uma viagem de ônibus, uma viagem um pouco mais cansativa, né? Pela universidade.
Mas se tiverem a oportunidade de ir para lá, né, no férias, alguma coisa, vão para lá, porque é muito legal. Né? Então, Ouro Preto tem umas características próprias, né, que vão definir por que ela é um patrimônio considerado da humanidade. Ah, em Ouro Preto nós tínhamos um ciclo econômico muito forte, né, que era a extração do ouro. Né? Porque o ouro de Ouro Preto não é esse ouro maravilhoso, limpinho que vocês conhecem. Ele era um ouro, né, que ele continha algumas impurezas, né? Então ele não era 100% ouro, vamos dizer assim. É por isso que ele é chamado de ouro preto, né? Um ouro sujo, um ouro, né, que não funcionava tão bem assim. Você tinha que, né, trabalhar com ele para ele ficar da forma que vocês imaginam o ouro. A cidade foi fundada no final do século XVII e a cidade só foi fundada, né, por causa da extração, né, do ouro. O que vai acontecer muito forte em vários lugares do país. Né? E não só no país, vários lugares do mundo. No Chile tem uma cidade que é de antiga, de resquícios também de mineração, que hoje é uma cidade fantasma, né? Hoje ninguém habita ela, né? A cidade foi totalmente abandonada, né? Ouro Preto ainda tem vida, né? E aí a cidade de Ouro Preto, né, foi um ponto central, assim, pela chamada corrida do ouro, né? A gente vai ter alguns ciclos econômicos bem fortes, né, que vocês estudaram para o vestibular aí, né? Ciclo, né, da cana-de-açúcar, ciclo disso, daquilo. Então, o ouro foi, né, um ponto bem importante para nós. E aí, quando estava no ápice, produzia-se muito ouro, né? Então, Ouro Preto era, né, ficou, né, conhecida, né, por abrigar grandes jazidas e todo mundo ia para lá. Mais ou menos como aconteceu com Serra Pelada, né, lá esqueci o nome do lugar que tem Serra Pelada. No Pará, né? Só não lembro o nome da cidade. Mais ou menos algo assim. Então, todo mundo foi atraído para lá e começou a extrair o ouro, né? Começou a trabalhar, né? Isso acontece no final, até no século XVIII, mais ou menos. Quando começa a esgotar as minas, né, do século XVIII para XIX, a gente tem, né, 2 séculos praticamente minerando, a influência, né, da cidade como algo importante, uma cidade economicamente ativa, ela vai diminuindo. Né? As pessoas deixam de ir para o Preto, né? As pessoas saem de lá e vão procurar outros lugares. Então a cidade começa a diminuir em relação à população, ao ciclo econômico da cidade propriamente dito, e com isso, muitas das coisas que estão em Ouro Preto, né, começam a ficar, não digo abandonadas, mas começam a ter muito menos visitação, muito menos uso, né? Principalmente a questão de igrejas, né, que é o grande potencial, né, de potencial não, né, grande atratividade de Ouro Preto, né? Então, as igrejas, as pontes, chafariz, a gente viu na aula anterior ou alguma aula anterior aí, uma fonte lá que tinha um rapaz lá tirando foto. Então essas coisas ficam, né? Essas coisas não desaparecem de uma hora para outra. Né? E aí essas coisas ficam e meio que ficam congeladas, digamos assim, né? Porque pouca gente começa a visitar, então ela fica só exposta, né, aos impactos negativos do tempo, né? Chuva, vento, enfim. Mas não tem o desgaste de pessoas, né, circulando por ali. E aí, como fica esses prédios, né, como resquícios, né, de um ciclo econômico que foi muito importante para o país, ainda que ambientalmente seja muito complexo, mas foi muito importante para o país, né, gerou riqueza, né, demonstra que essa cidade era próspera, né, veja que é uma cidade super pequenininha, né, num terreno extremamente acidentado, né, é tipo Ponta Grossa, que está subindo e descendo o tempo todo, nunca tem uma área muito plana, ainda assim você tem uma porrada de igreja, uma porrada de monumento, tem um monte de coisa. Assim, tipo, Ouro Preto é fantástico. E acima de tudo, né, a gente vai ter aí as obras, né, de um excepcional e talentoso escultor, né, que a gente chama pelo apelido, né, o escultor barroco, o Aleijadinho. Então a gente vai ter muitas obras de Aleijadinho, né, em Ouro Preto. Né? E aí, com toda essa carga, né, com todo esse elemento histórico aí, a cidade passa a ser composta como um patrimônio da humanidade. Né? Então, essa cidade é tão importante para o Brasil, mas ela representa também, né, um ciclo econômico, representa, né, resquícios aí de como que era a nossa forma de desenvolvimento e tudo mais, além, né, da arquitetura, estética e a paisagem do local. Isso torna a cidade não só como patrimônio do Brasil, como patrimônio da humanidade. Fantástico isso. E é muito legal. Tem mais uma foto aqui de Ouro Preto. Né? Ouro Preto é isso aí que estão vendo. Né? É morro em cima de morro. Né? É meio cansativo para andar sobre Ouro Preto. Assim, tipo, né? Vocês andam bastante, né, em ladeiras e tudo mais. Né? São ruas estreitas. Né? A cidade é toda nesse estilo barroco. Né? A cidade é fantástica, gente. É lindo demais.
Enfim, né, daí um exemplo para vocês verem, né? Salvo engano, esse é o primeiro patrimônio da humanidade que nós temos no Brasil. Um outro exemplo aqui, em 82, né? Então a gente acabou de sair de 80, né? 80 quando foi constituído como patrimônio da humanidade, tá? Aqui 82, quando a Unesco reconheceu também o Centro Histórico do Linda, lá em Pernambuco, também como patrimônio da humanidade. A Olinda, né, ela foi fundada por portugueses no século XVI, então ela tem bastante a ver com a nossa descoberta, né, pelos portugueses. E ela tem uma história, né, ligada também a um ciclo econômico, que aqui no caso é o açúcar, né, não é mais o ouro que a gente está falando lá sobre Minas Gerais. Então ela foi totalmente dizimada, depois ela foi reconstruída, né, porque os holandeses vieram para cá também, né, toda aquela disputa de terras, né, então ela foi, né, destruída, foi saqueada, aconteceu de tudo um pouco, né, e ela foi reconstruída depois, e ela tem esse equilíbrio de harmonia que eu falo bastante, né, entre as construções e jardins, que eu bato sempre nessa tecla, né. Então você tem essa essa composição harmônica, né? Você não tem só os prédios isolados, né? Você tem um tecido urbano que fala bem alto, assim, né? Que é bem interessante. Tem mais de 20 igrejas barrocas também, tem um monte de convento, tem uma porrada que eles chamam lá de pequenos passos, né? Que são capelas pequenininhas. Então a gente tem uma influência muito forte em relação à religião, né? Acabamos de ver sobre Ouro Preto, né? Que tem um monte de igreja e tudo mais. Olinda também fica nesse pacote, né, com uma influência religiosa bem grande, que vai gerar para nós aí um patrimônio excepcional, né? For pensar em roteiros, né, por segmentação turística, a gente vai ter isso, por exemplo, né, não nesse mesmo nível, né, de estético, nessa mesma riqueza cultural, mas vai ter o mesmo número, pelo menos quantitativos, para fazer um roteiro de igrejas, por exemplo, aqui no nosso estado, né? Pegando a cidade de Prudentópolis, por exemplo. Né? Para quem já foi para Prudentópolis sabe que a cada esquina a gente tropeça numa igreja também. Né? Então a gente também poderia fazer algo similar a isso, né? Essa valorização, né, do patrimônio religioso, né, como, né, um indutor para o turismo. Aí, né? Mais um exemplo. Depois disso, a gente vai para São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. Né? Esse lugar eu não conheço, né? Eu não sei como é lá. Mas ela se estende, né, essas missões jesuíticas, né? Os jesuítas vieram aqui, né, para catequizar os indígenas, né, trazer, né, a verdade, né, deles para os indígenas. E aí, né, eles passaram por alguns lugares e alguns lugares foram construídas, né, capelas, igrejas, né? E aí a gente tem algumas ruínas apenas, né? Isso sobrou muito pouco, né? Tem aqui no Brasil e também na Argentina. Então também tem tipo um corredor, né, de ruínas dos jesuítas, né? Então eles estão ali na região dos Pampas, né? Vocês vão ouvir falar bastante de Pampa, né? Do bioma do sul, né? Bioma de campo, tudo mais, que é a vegetação típica, né, do sul do continente, né? Só vai do Rio Grande do Sul, né, para baixo, digamos assim, vocês vão encontrar bastante harmonia nessa paisagem, nessa vegetação. Ah, essas ruínas, né, para quem vai lá, diz que é impressionante ver lá, né, pelo tamanho, né, pelos detalhes arquitetônicos que tem, mesmo numa época muito difícil de construir, né? Aqui que começa a nascer algumas ideias assim, de que os pedreiros, né, da época eram verdadeiros artistas mesmo, né? Porque eles não tinham formas, eles não, tipo, era feito no braço, né, esses detalhes, né, e tudo mais, as cantarias, né, que é feito, né, esculpindo mesmo, os caras eram verdadeiros artistas, né? Então a gente tem, salvo engano, 5, né, dessas ruínas aqui no Brasil. Foram construídas em território, né, que era habitado pelos Guaranis, né, durante o século 17 e 18. E aí cada uma dessas ruínas, né, tem um estilo diferente de arquitetura, veja que é fantástico isso, e também diferentes estados de conservação. Né? Vocês não vão encontrar muito mais que algumas paredes erguidas e nada além disso. Como eu disse, eu não conheço, né, mas falam que é muito legal estar lá. Vocês pensarem assim, mas uma ruína, né, uma parede e tal, né, qual que é a importância disso, né? Se for pegar, né, talvez o maior exemplo disso é o Muro das Lamentações, né, que seria uma das paredes só do templo. Puta, eu sou ruim de igreja, gente, mas é uma das paredes do templo de Salomão, eu acho, né, que os árabes, né, os muçulmanos, não sei quem é, porque eu sou péssimo em religião,
que eles vão lá, né, e ficam lá né, colocando pedidos lá nos vãos dos tijolos, e, enfim, né, é uma parede sagrada para eles, né? Algo como se a gente encontrasse, né, a caverna lá, o túmulo lá de Jesus Cristo, né? Então, algo assim que, nossa, né, Cristo encostou aqui, aí, né, é muito importante, né, porque a nossa religião, nossa matriz católica é muito mais forte do que outras, né? Enfim, né, as ruínas também chamam a atenção, né? Também ensinam bastante para gente. Se vocês pararem para trazer um contexto muito mais moderno para essa ideia de ruínas, né, para lugares abandonados, vocês vão perceber que em Pripyat, eu não sei se fala assim, se fala Pripyat, não tenho a menor ideia de como que fala isso, mas é a cidade que abriga a usina de Chernobyl, a antiga usina de Chernobyl, né? Então a cidade foi construída ao redor da usina nuclear porque os trabalhadores, principalmente, né, os seus familiares, né, tivessem onde morar perto da usina. E depois que acontece a explosão do reator 4 lá em Chernobyl, a cidade é evacuada e tecnicamente ninguém mais voltou para lá, né? Agora a gente está voltando com o turismo, né? Tem o Dark Turismo lá, né? Se vocês assistirem, eu não tenho certeza se você tem naquela série da Netflix, não, o Dark Tourist, né? O turista macabro, algo assim. Salvo engano, ele vai para Chernobyl e mostra, assim, mas de qualquer forma, se derem Chernobyl, turismos vão ver um monte de coisa já. Né? A cidade está voltando a ser frequentada por turistas, né? Você não pode comer nada que tem lá, você não pode tomar água de lá, mas você pode andar por lá, em alguns lugares de lá. E Chernobyl, além desse interesse do turismo mais macabro, né, desse turismo mais dark, né, que tem a ver com acidente, com morte, né, esse tipo de turismo tem público para isso. Além disso, a cidade está voltando a ser frequentada, né, para entender quais são as ações do tempo, né, em relação à construção civil mesmo. Então, o que acontece no deixar um prédio, né, largado no tempo, né, Chernobyl explodiu em 86, né, então a gente tem aí 35 anos, mais ou menos, né, o que acontece? Deixar 35 anos os prédios expostos ao tempo, sem nenhum tipo de manutenção, sem nada, né? Então, engenheiros e arquitetos estão voltando para Chernobyl para começar a estudar isso, né? A composição de materiais, né? O que deu mais certo, o que não deu tanto certo assim, né? Para ampliar suas técnicas. Então, as ruínas são importantes também, né? Não só no ponto de vista turístico, como no ponto de vista técnico aí, para a gente, né, aprimorar nossos conhecimentos. Em 85 a gente tem o Centro Histórico de Salvador, comentei um pouco sobre ele, né, para vocês lá sobre Pelourinho ontem, eu acho. Salvador é considerada não, né? Foi a nossa primeira capital do país. Né? Ela foi capital durante um bom tempo. Eu não sei precisar os anos, assim, mas é tipo assim, 200 anos mais ou menos. Então, um tempo bem considerável que Salvador foi nossa capital. Então, ela tem um monte de influência, né? Tem influência europeia, tem influência africana, tem influência ameríndia, tem de tudo um pouco, né? Salvador, assim, é tipo um caldeirão, assim, que estão jogando um monte de tempero dentro, né, e vão provando, assim. É fantástico, né? É muito legal lá. Então, a cidade se torna também, né, o primeiro mercado de escravos, né, do chamado Novo Mundo. Então, o Novo Mundo, né, foi um mundo descoberto, né? Os europeus chegaram para cá, descobriram um novo mundo, e aí Salvador abrigou, né, tem o triste, né, o título do primeiro mercado, né, de escravos. Então eles chegavam aqui principalmente para trabalhar em plantações de açúcar. Né? A gente vai observar em Salvador muitos edifícios renascentistas. A gente vai ter uma aula específica sobre estilos arquitetônicos, tá? Não se preocupem tanto com isso hoje. Mas vão ter muitos edifícios renascentistas que são assim, excepcionais, chamam muita atenção. E uma característica especial, né, de Salvador, que talvez seja o que mais lembro, assim, são as casas assim, com fachadas, pelo menos, com cores muito intensas, né? A gente fala em Pelourinho, geralmente vocês já associam de cara, assim, né? Toda aquele paredão de casas com cores bastante fortes, bastante marcantes, né? Que chamam bastante atenção. Essas casas, né, se vocês observarem nessa foto mesmo, ao redor da porta, você tem tipo uma moldura, assim, né, um detalhe, assim, né, um afresco, não sei, um adorno, enfim, então dá para ver ali, né? Que tem nas janelas também tem um detalhezinho, né? Isso é chamado como trabalhos de estuque. Né? Esse estuque é uma técnica que foi desenvolvida também, são esses ornamentos, né, feitos com argamassa mesmo, né? Então, de novo, aqui é um trabalho artístico, né? Então, não eram apenas pedreiros, né? Vamos jogando num termo bem chulo, assim, né?
Eram verdadeiros artistas mesmo. Queria ter mais uma foto, né, de Salvador, para vocês verem a ideia aí de cores e tudo mais, né? Também, nesse puderem para Salvador um dia, vou, porque é legal. Vai ter mais uma foto aqui sobre a ornamentação de estuque, que eu acabei de falar para vocês, né? Essa é a Praça da Piedade, lá em Salvador, né? Então, o estuque basicamente é gesso, água e cal, né? Uma argamassa que se faz isso, mas vai estar tipo uma massinha de modelar, né? Claro que, dadas as proporções, e aí se faz todo esse trabalho. A foto não está ajudando muito, né? Ainda mais está no computador, né? Se estivesse no datashow, ficava mais fácil observarem. Mas ao redor da janela, esse detalhe que sobe e tudo mais, eles são como se fossem umas cordas, assim, curvadas, assim, né? É um trabalho artístico excepcional mesmo. Muito legal, né? De começar a observar essas coisas que sem o conhecimento que a gente tem hoje, né? Sem internet, sem... Hoje, para fazer um troço desse, a gente vai ter uma forma lá que se enche a forma, cola na parede e depois fica, né? Hoje a técnica é outra, né? Muito mais simples de fazer, né? E a gente vê o trabalho artístico que realmente era, né? Voltando para Minas, a gente vai ter esse local chamado, né, o Santuário do Senhor de Bom Jesus dos Matozinhos, né? E o mais importante aqui para mim, né, para mim pelo menos, não é nem o santuário em si, né? Mas são essas estátuas que estão na frente aí do santuário. Basicamente aqui é uma igreja, né? A gente vai ter um monte de igreja, né? O interior, né, decorado com um estilo rococó, também outro estilo arquitetônico que a gente vai ver mais à frente, com uma inspiração italiana muito forte. Tem uma escadaria, né, externa decorada com as estátuas dos 12 profetas, que para mim é o ponto principal desse local. Esses 12 profetas foram esculpidos também por Aleijadinho, e eles representam as estações da... Eu não sei, se alguém for católico, ele vai me ajudando aí. Mas representam as estações da cruz, que eu acho que são aquelas estações que Jesus Cristo está carregando a cruz e tal, dele cai, dele levanta, eu acho que bate nele, até ele ser crucificado, é o caminho que ele... Eu acho que é isso, mas eu não tenho certeza. Então tem essas esculturas que o Aleijadinho fez, né, que são, né, verdadeiras obras-primas da arte barroca. E a gente tá isso num céu aberto, né? Isso não está num museu. Né? É diferente de a gente estar nesse local do que a gente ir para né, lá para o Louvre, lá ver um uai lá na luz certa, na temperatura certa. A experiência é outra, né? A verdade é essa, né? Então ela tem um sentimento, se olhar na face de cada um, né, desses profetas, tem um sentimento assim que parece que está ali mesmo, sabe? É extremamente original, os traços são bem específicos de um para cada um, não é aquela coisa tudo padronizada, né? Para quem tem uma sensibilidade maior, aí, tipo, chega a se comover, assim, com isso, né? Tipo, dá para sentir, assim, o sofrimento deles e tudo mais. Tem uma arte expressiva fantástica aí. A gente não vai ver nesses slides, né? Porque é objeto de outra disciplina, mas aqui no que está meu mouse, que tem... se não for esse, muito perto esse carinha aqui, ele tá assim com a mão apontada, assim com o dedo assim apontado para um lugar. É tão maluco essa história de a gente conseguir trabalhar com arte, né, com arquitetura, com patrimônio, que esse dedo dele tá mostrando, tipo, eu não sei se o Aleijadinho fez de propósito isso ou não tenho a menor ideia. Mas ele tá apontando assim para um morro, tipo um morro qualquer, tá apontando. E beleza, tá lá, acabou. Anos mais tarde, descobriram que tem minério nesse morro. Tem minério, tem ouro lá. Dá para extrair mais ouro do lá. E hoje ele é economicamente viável, né? Porque tem alguns lugares que a gente ainda tem um pouco de ouro, mas para extrair sai mais caro do que o valor dele, né? Tipo o Parque Barigui aqui em Ponta Grossa, não, aqui em Curitiba, né? O Parque Barigui ele ainda tem um pouco de ouro ali. Só que para você tirar uma grama de ouro, você vai gastar, sei lá, $300. E o ouro custa $100. Então não é economicamente mais atrativo, não vale a pena. E descobriram que nesse morro que a estátua supostamente está apontando, era viável. E queriam minerar o morro. Né? Para quem já foi lá para Ouro Preto, para a região ali de Minas Gerais, sabe que a região toda, né, toda recortada por minério. E aí eles conseguiram fazer com que o morro não fosse mexido, porque dentro da concepção, né, do comitê lá, do patrimônio artístico, arquitetônico de Minas Gerais, conseguiram, né, provar, não sei se provar, ou conseguiram convencer, talvez, que o morro fazia parte desse cenário que o Aleijadinho compôs, né? Então, conseguiram fazer... Não, o Aleijadinho colocou esse profeta aqui apontando para o morro. Se a gente minerar o morro, a gente vai perder parte
né, do conjunto que foi tombado, né, como um bem mundial aqui do Brasil. E conseguiram argumentar a ponto de não deixar fazer a mineração do morro, o que é fantástico, né? É incrível. Então, na cabeça dos caras, eles conseguiram mostrar que o Aleijadinho colocou o profeta nesse ponto, apontando para aquele local, porque ele precisava do morro para compor o seu cenário. É incrível isso, né? Se é verdade ou não essa história, né? Se o Aleijadinho pensou nisso mesmo, nunca vamos saber. Né? O fato é que isso ajudou na conservação, né, de um patrimônio natural, né, a partir, né, do patrimônio cultural. Isso é incrível, essa história é maravilhosa, gente. É emocionante essa história. Né? Que mais nós temos? Né? 87, né? Já vindo bem mais perto de nós aqui, né? 87 a gente tem o plano piloto de Brasília, né? Brasília também é um lugar incrível, maravilhoso. Recomendo também que todos vocês visitem lá pelo menos uma vez na vida, tipo Meca, né? Para os muçulmanos, visitem Brasília. Brasília é um expoente assim, da arquitetura maravilhoso. A gente tem a triste percepção apenas, né, que Brasília foi feita unicamente, né, por Oscar Niemeyer, né, o que não é verdade. Né? O plano de Brasília, né, exatamente, foi desenvolvido por um outro arquiteto chamado Lúcio Costa. Então, ele que pensou Brasília, né? O Niemeyer, entre aspas, só, né, fez alguns vários, né, dos edifícios que estão lá. Né? O plano de Brasília, por si só, não é do Niemeyer. Ele tem bastante obras lá dentro, mas o pensamento da cidade em si não foi dele. A gente acaba relegando um pouco, né, o processo de Lúcio Costa. Bom, Brasília foi criado do zero, né? A gente não tinha nada, né, no espaço que Brasília ocupa hoje. E aí ela começa, não sei se ela começa, ela foi inaugurada, acho que ela começa a ser pensada, né, em 56, né, que é um marco assim do planejamento urbano, né, para quem vai começar a descobrir que as cidades aqui no Brasil elas acontecem ou planejadas ou de forma espontânea. Geralmente, para não dizer assim, sempre, as cidades aqui no Brasil foram quase sempre de forma espontânea. Então, o que acontecia, por exemplo? Né? Nós estamos em Ponta Grossa, nós estamos numa chamada antiga Rota dos Tropeiros, né, que traziam-se gado, né, do Rio Grande do Sul até São Paulo, né, para venda, e esse caminho que eles faziam era chamado de Rota dos Tropeiros. E vocês vão perceber que na nossa cidade, aqui na nossa região, a gente está em Ponta Grossa. Se a gente andar mais ou menos 40 quilômetros, a gente vai chegar em Castro. Se a gente andar mais ou menos 40 quilômetros, eu acho que a próxima cidade é Piraí do Sul, eu acho. Andando mais ou menos 40 quilômetros, a gente vai chegar em Jaguareíba. Então, é mais ou menos assim, as cidades um pouco maiores, as cidades que estão por aí, né? Tibagi, talvez, antes de Piraí. Eu não sei direito a sequência das cidades. Mas a distância média entre as nossas cidades ela vai variar mais ou menos entre 40 quilômetros. Então, Ponta Castro, Piraí, Tibagi, sei lá, Jaguareíba, mais ou menos 40 quilômetros. Um pouquinho menos, um pouquinho mais. Por que esses 40 quilômetros? Porque o nosso tecido tempo da época, ele era moldado, né, pelo que a gente conseguia percorrer num dia com um cavalo. E era mais ou menos isso. Né? Então, não dá para passar muito disso. Então, cada ponto que esses tropeiros paravam, né, para descansar, para dar comida lá, ração não, né, para dar comida lá para os animais e tudo mais, para eles se alimentarem também, o ponto de parada deles, né, começa a chamar a atenção dos comerciantes. Então, os tropeiros todo dia param aqui. Vou lá montar um boteco lá. Montou o boteco vira um mercadinho, esse mercadinho, né, estimula a trazer mais uma pessoa que começa a construir uma casa, que pouco mais pessoas moram por ali, constrói-se uma igreja e por aí vai. Então é mais ou menos esse desenho. Isso é muito espontâneo, não foi pensado, né, que aqui na nossa região, a cada 40 quilômetros em média, ter uma cidade. Né? Não foi pensado. Então, quando a gente tem algumas cidades que são pensadas, né, tipo Brasília, Belo Horizonte tem uma parte que é bem interessante também nessa perspectiva. A gente tem uma outra perspectiva. Né? A gente não vai ter ruas estreitas, a gente vai ter setores bem definidos. Né? Brasília, por exemplo, tem um setor que é só de hotel, outro setor que é só disso, só daquilo. Então fica bem mais fácil de a gente se localizar numa cidade que é planejada. Né? O que não acontece com muita frequência no nosso país. Então aqui a gente vai ter áreas residenciais, áreas administrativas, né? Então tudo isso tem um design, né, com a cidade em si. Os edifícios ainda hoje, né, são bastante inovadores e bastante criativos, né? Vocês verem o Palácio da Alvorada é fantástico, né? Todos os prédios do Brasil são quase
não tem o que a gente comentar, né? Todos eles são muito lindos, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? Tem o nosso Congresso e o Senado, aí, né? Que é talvez a cena mais famosa de Brasília como um todo. E aí do lado a Catedral, né, de Brasília, né? A Catedral é incrível também, né? Porque ela está, digamos assim, abaixo do nível da rua, né? Então, o que vocês estão vendo aí da Catedral, né, da imagem da direita, é uma parte já superior, assim. A gente tem uma rampa que a gente desce para chegar na igreja, né? Eu nunca estudei detalhes, né, dessa Catedral de Brasília, mas geralmente quando tem-se algo similar a isso em outros casos, é para mostrar a grandeza, assim, né? Que nós humanos somos pequenininhos, seres rastejantes, vermes nesse mundo, e a gente entra lá embaixo, né? E aqui é a casa de Deus e tal, né? Aquela onipresença, né? Aquela coisa bem grandona, assim, né? Que pra gente se sentir, né? Pequeno diante da grandeza de um ser divino, de um ser superior. Aqui a gente tem o desenho, né? De Brasília, né? Então aqui tem o plano que a gente fala bastante que parece um avião, né? E de fato, né? Parece mesmo, né? É muito provável que tenha sido pensado dessa forma, né? Tem as duas asas, né? A gente se localiza lá como asa norte e asa sul, né? E a gente tem, né, diversas coisas aí, né? Aqui na cabeceira, a parte administrativa mais importante, né? Que seria a cabine dos pilotos, vamos dizer assim. E mais ou menos aqui, ó, no sovaco aqui, ó, da asa do avião, aqui, ó, na axila do avião, a gente tem a Embratur, né, que foi durante muito tempo bastante importante para nós, né, no desenvolvimento do turismo brasileiro, né? Agora a Embratur tem um outro papel, né? Ela trabalha só com o turismo internacional, né? E o turismo doméstico, o turismo nacional fica a cargo do Ministério do Turismo. Outro bem aqui, né, cultural, que chama bastante atenção por estar numa área natural, né, é o Parque Nacional da Serra da Capivara, né? A gente tinha um professor até o ano passado, né, o professor Ricardo, que ele trabalhou muito tempo lá no Piauí, e ele é encantado pelo Piauí, assim, ele trazia muita informação para nós sobre a Serra da Capivara. Dos parques nacionais que nós temos no Brasil, talvez seja um dos mais legais, assim, da gente conhecer, assim, é fantástico, né? Se vocês procurarem algumas coisas sobre capivaras, vocês vão descobrir uma pesquisadora que está quase morrendo já, né? Que é a professora Niede Guidon. Ela na época ela estava fazendo doutorado na França e ouve falar desse local. E ela vem fazer tipo uma saída técnica, assim, e ela descobre de fato o potencial da Serra da Capivara e ela nunca mais sai daqui. Né? Então ela está até hoje nessa região lá. Hoje ela certo, ela não pesquisa mais, né? Ela tá bem idosa já. Mas ela é uma referência total, assim, né? Então aqui a gente vai ter pinturas rupestres, assim, que são excepcionais, são maravilhosas mesmo. Né? Além tem a Pedra Furada, né? Tem todo, né, o contexto da Serra Capivara como em si. Mas o que mais importa para nós aqui na Serra da Capivara, né, não é o patrimônio natural por si só, ainda que seja incrível. Né? Mas aqui chama mais atenção são as pinturas rupestres mesmo. Então algumas têm a datação de cerca de 25 mil anos. Né? E aí a professora Niede, ela tem uma teoria, né, muito forte, né, sobre o deslocamento, né, das antigas civilizações, né? Então ela tenta mudar a história praticamente, né, mostrando, né, algumas evidências que estão presentes no Parque Nacional. Então seriam teoricamente as ocupações humanas mais antigas na América Latina, né, nesse local. Né? Não tem como se provar exatamente, né, mas tem algumas evidências bastante fortes em relação a isso. Se alguém quiser saber um pouco mais sobre isso, pesquise as coisas da professora Nelly Guidon, que vai encontrar bastante coisa. Né? Aqui um dos exemplos, né, desse patrimônio, né, de pintura rupestre. Né? É incrível, né? A gente tem aqui, por exemplo, no Quartelar, a gente vai ter alguns exemplares, né, que vão lembrar um pouco, né, mas não com tanta quantidade e com a qualidade que tem nesse local, né, da Serra da Capivara. E o mais triste de tudo isso é que esse patrimônio ele não é entendido muito bem pela maioria das pessoas. Então, lá no próprio, na Serra da Capivara, é muito comum vocês estarem andando assim e verem, tipo, pichações sobre a pintura rupestre. Assim. Galera, picha mesmo, assim, nem escreve o nome mais, só pinta por cima mesmo, só para estragar mesmo. Então a gente não tem esse valor, né? Não acaba não reconhecendo, né, essa importância. A gente tem um pessoal aqui na cidade, na nossa região, trabalha mais em Tibagi, na verdade, que é o projeto Archeotracking. Então, eles fazem esses trackings, né, que são caminhadas, né,
pelos patrimônios arqueológicos com as pinturas rupestres, né? O Alessandro é um geógrafo que ele é apaixonado por essa área de pintura rupestre, e ele vai explicando passo a passo. Ele, aqui tem um cervídeo, né? Eu não sei, gente, mas quando tá pintada a barriga dele, representa que o cervídeo estava grávida, né? Ia ter filhota, né? Não é grávida a expressão, né? Enfim, né? Tava gestando, né, um filhote e tudo mais. E aí ele vai colocando passo a passo, né? Aqui são formas geométricas, que é isso, que é aquilo, que tipo, dá um potencial gigantesco, né? Aí você começa a entender um pouco mais os detalhes. Ele fala como que foi feita essa tinta, né? Que eles usavam sangue humano, e não sei o quê. E ele começa a contar um monte de história, tipo, que aí fica interessante a história, né? Essas coisas a gente chama de interpretação do patrimônio. Você começa a interpretar as coisas, né? Às vezes a gente só olha e não quer dizer muita coisa, né? Mas a gente olha e fala, quando tem um cervídeo assim, assim, assado, esse aqui é a figura de um mamífero, sei lá e tal, né? Isso indica que aqui tem alimento, então seria melhor a gente ficar, né, acampado para essa região. Você começa a vislumbrar a coisa de uma forma diferenciada, e isso chama muita atenção. 9h40 já. Nós temos o Centro Histórico de São Luís, né, que foi fundada, né, pelos franceses, depois ocupada pelos holandeses, né, também tem todo o contexto de briga por território, né, e aí antes de tudo isso teve ainda o domínio português. Então se sabe que tem aí 3 influências, né, bem grandes que vão aparecer em várias coisas aí, principalmente em relação à, né, influência portuguesa. O que a gente tem aqui são os azulejos, né, os azulejos bem pequenininhos e tal, que formam esses mosaicos, né, que são maravilhosos, né. O que é um problema hoje para nós, né? Porque quando tem algum tipo de vandalismo, né, quebra, né, acontece algum tipo de problema nesses azulejos, a gente não consegue repor mais eles, não existe mais. Então a gente tem esse problema para repor. Mas eles são maravilhosos também. Maranhão a gente ouve falar muito mais, né, do parque lá das dunas, né, me fugiu o nome agora, que fica ali em Barreirinhas. As dunas, né, não vou lembrar, gente. Mas tem um parque histórico que é mais famoso do que, né, do que o centro histórico, né? Então as ruas são organizadas de maneira retangular, tem todo um desenho da cidade próprio, né? De novo, né? O patrimônio ele fica lá presente hoje, de novo, pela questão da estagnação econômica, como aconteceu em Ouro Preto, como aconteceu lá em Recife, e aconteceu em vários lugares, né? Então tem a estagnação econômica, as coisas ficam. Por que é legal destacar isso? Ou por que é importante destacar isso? Porque por si só nós não temos, né, a capacidade ou a sensibilidade de parar e começar a preservar, né, as coisas porque a gente gosta daquilo, porque a gente acha bonito, porque a gente entende a importância daquilo. Geralmente os resquícios que a gente tem de patrimônio histórico, ele acontece em virtude do declínio econômico. Então a cidade parou de ser produtiva economicamente, a cidade é esquecida. E aí esse esquecimento faz com que o patrimônio fique lá e depois a gente retorna e acha ele lindo, maravilhoso e começa a dar importância. Então a gente tem esse problema de não conseguir enxergar o óbvio diante dos nossos olhos, né? A gente precisa passar um tempo para conseguir entender as coisas, né, bem, de uma forma diferenciada. Que mais que tem aqui? Eu achei que eu ia conseguir passar bastante coisa para vocês, mas já estou detalhando demais, né? Vou passar muito rápido agora, gente, porque tá 9h40 já. Centro Histórico de Diamantino, também em Minas. Estão vendo que Minas é um caldeirão aí de patrimônio, né? Por isso que é bem legal. De que se forem casar e fazer fotos de casamento, vão para lá que vocês vão achar bem, bem legal isso. A gente vê também a questão da geomorfologia aqui, né? Várias montanhas, na dificuldade, né, de extrair minérios nesse local. Mais uma das fotos lá. Centro Histórico de Goiás. Goiás é muito pouco falado, né, em relação a patrimônio cultural, né? Mas a gente tem bastante disso. Tem a ocupação de terras e a colonização brasileira passa por um resquício histórico muito grande aqui em Goiás, né? Que mais a gente tem? Aqui no Sergipe, gente, né? Praça de São Francisco. Sergipe, acho que, salvo engano, é o menor estado brasileiro, né? É muito legal também, né? Que tem um quadrilátero aqui, né? Então, tem de um lado tem a igreja, o convento, do outro lado tem uma Santa Casa, depois tem o Palácio Provincial. Vai lembrar um pouco aquele cenário lá que a gente viu lá da Cinelândia, né? Várias coisas num pequeno pedacinho, né? Então, isso é muito legal também, né? Fica mais fácil vocês terem um local altamente atrativo num único ponto, né? Concentrado, né? Fica muito mais fácil de planejar tudo isso. Aqui já no Rio de Janeiro, né? Bem mais recente, 2012, né? Que essa paisagem entre a montanha e o mar do Rio de Janeiro foi considerada como patrimônio da humanidade,
e aí essa paisagem está sofrendo degradação dia após dia, né? Principalmente por causa da ocupação irregular de moradia, né? Nos morros e tudo mais. É a questão das favelas, né? Que é um problema muito mais complexo, né? Em relação à gentrificação, tem uma porrada de conceito que vai entrar nesse pacote, né? Mas tem aqui a gente tem né, esse cenário urbano que vai fazer essa mescla, né? Do patrimônio natural com o patrimônio cultural. O Rio de Janeiro de noite. E aí aqui o nosso Parque de Iguaçu, né? Bem mais próximo de nós, né? A gente fala bastante sobre Iguaçu, todo ano a gente vai para lá, salvo ano passado, que não deu certo, que é uma das maravilhas modernas e tudo mais, maravilhas naturais, né? E o parque foi instituído, né, como patrimônio natural da humanidade em 86. 86 é um ano muito importante. Nunca esqueça de 86, foi o ano que eu nasci. Tô zoando, tá? Brincadeirinha. Mas sempre falo essas besteiras que acabam gravando algumas coisas, né? Que mais nós temos? Mais a foto de Iguaçu. Iguaçu é lindo, né? Se vocês não foram, senão a gente vai acabar indo a concurso, né? Então se preocupem com isso. A Mata Atlântica entre Paraná e São Paulo, né? Que seria os nossos últimos resquícios da Mata Atlântica, né? Salvo engano, ele tem pouco mais de 2%, ou não chega a 2% mais da Mata Atlântica, né? Então, em alguma região do nosso litoral, aqui a gente tem uma área bastante expressiva, né? Região da Serra do Mar, principalmente. E no litoral mesmo, a gente vai ter uma ilha aqui no Paraná, que é a coisa mais maravilhosa assim, que eu entendo, né? Que é a ilha de Superagui. Ilha de Superagui você vai ter assim, tipo, 15 quilômetros assim, de praia e mar. Não tem prédio, não tem ambulante vendendo óculos, não tem nada, é só você e o oceano. Assim, é maravilhoso, assim, é muito legal. Não pega celular, não pega nada, assim, é incrível, né? Vão lá um dia, né? Só que Superagui já é um pouco mais difícil de pegar o barco e tudo mais. 9h44. A Costa do Descobrimento mostra entre Bahia e Espírito Santo, também é considerado como patrimônio natural. Vou só passar, gente, porque estou estourando meu tempo. O complexo, né, da Amazônia Central, a Amazônia está sofrendo um monte, né, sofrendo horrores, né, nos últimos anos. O Pantanal também, né, o Pantanal está sofrendo bastante, principalmente em relação à mudança de clima, né, então os períodos de inundação, os períodos de seca do Pantanal já não são mais os mesmos, então a gente está sofrendo bastante mesmo, né. Mais uma foto do Pantanal. Alguém comentou algo. Relaxa, Luísa. Tamo junto. Tá acabando já também, fique tranquilo. Áreas protegidas do Cerrado. De todos os nossos biomas que a gente tem no Brasil, o Cerrado é o que é o menos estudado. A gente tem pouquíssimos estudos sobre o Cerrado. Não sei dizer por quê. Né? Então, a gente está perdendo um bioma inteiro sem nem saber o que tinha nele, né? Antes dele desaparecer. Então, a gente vai ter aqui alguns parques nacionais bem famosos também, né? O Parque Nacional de Emas, o Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, que fica nessa região. Mais uma foto, né? Um cânion gigantesco aí. A gente vai ter algumas ilhas atlânticas, né? Essa ilha aqui especificamente é de Noronha. Noronha também é outro lugar que eu falo para vocês irem algum dia na vida de vocês. Né? Noronha é extremamente caro, mas tudo que vocês comprarem na vida, vocês compram no cartão de crédito e façam gerar milhas para vocês irem para lá. Noronha é incrível, né? Noronha é uma necessidade de ir, assim, tipo, o patrimônio cultural Brasília e patrimônio natural Noronha. Vão um dia para Noronha, né? Noronha é fantástico. Eu não vou falar sobre Noronha hoje para vocês. Mais uma foto de Noronha, né? A Baía dos Porcos, né? O Morro dos Irmãos. E aí, para finalizar mesmo, eu juro, né? Algumas coisas do Paraná. Né? A gente tem todo esse cenário de Paranaguá, a gente vê que não é feio, né? Mas está feio, né? Esse que é o problema principal, né? A gente não tem o cuidado nesse mesmo zelo. Na turma do segundo ano, agora nós temos uma aluna que ela é dessa região, não sei se exatamente de Paranaguá, ela mora em Guaratuba, mas lá dessa região. E aí eu perguntei para ela, né, se esses lugares têm vida, né, que é o que mais me preocupa, assim, né? E ela falou que muitos não, né, que são só a fachada e tá fechado, tá abandonado. Né? Se for ver especificamente esse prédio, que dá para ver que tem até um telhado verde aqui, né, natural, que cresceu aqui em cima do prédio, né? Então os prédios não são ocupados e aí você acaba perdendo mesmo, né? E aqui é a diferença, né, de um patrimônio preservado, conservado em uso, com aquilo que não tá ali, né? Não tá ali só por estar ali. O Mercadão, né, um antigo mercado municipal, né, do Paranaguá. Antonina, a gente fala bastante sobre, né, uma díade, né, Antonina e Morretes, né, como se fosse uma coisa só, né. Então, a gente vai ter bastante igreja e tudo mais. Aqui tem um cenário, né, compondo, né, que faz parte também, né, não tem nenhum prédio gigantesco, tem todo uma harmonização do espaço. Até a plaquinha aqui, né, da Casa do Artesanato, né,
Bem diferente do mercado móvel, tem em Ponta Grossa, né, que toma a fachada inteira, né? Então, só um detalhezinho ali, né? Bem discreto. A Ilha do Mel, né? Acho que muitos de vocês já foram, né? Então, aqui tem o forte. Não lembro o nome do forte, mas vai ter toda a questão aí da tentativa de defesa, né? Do território brasileiro, né? E aí tem o forte como resquício desse período, né? Puta, é forte. Deve ser o nome de alguma santa, não vou lembrar. Tipo, Forte Nossa Senhora das Graças, sei lá. Aqui tem uma curiosidade sobre esses canhões, né? Esses canhões, quando, sei lá qual a gestão do governo, foi distribuído pelo Paraná. Então, tirava um canhão desse e dava lá para Ponta Grossa. Foi distribuído, né? E depois, né, o Estado viu que fez besteira e pediu de volta. E todo mundo devolveu esses canhões, né, para a Ilha do Mel, menos Guarapuava, né? Guarapuava faz tempo que eu não vou para Guarapuava, né? Mas pelo menos aí 5 anos atrás ainda estava lá em Guarapuava o canhão, eles não quiseram devolver, não sei porquê. Então tá lá né, exposto em Guarapuava um dos canhões da Ilha do Mel. Né? A gente vai, né, depredando nossos patrimônios, né? Não faz o menor sentido, né? Aqui o farol é da Ilha do Mel. Aqui em Ponta Grossa, né, só para ilustrar para vocês, eu falei bastante sobre essa Casa do Divino. Aqui em 2007, essa Casa do Divino, eu falei para vocês que seria um dos poucos ou quase únicos, né, elementos do patrimônio tombado em Ponta Grossa que não eram de famílias assim, milionárias, né, que seriam no patrimônio de pessoas, digamos assim, pobres. Né. Aqui a imagem da casa, né, em 2007 e uma imagem um pouco mais recente, né, de 2014. Né. Então dá para ver que o cuidado, né, o zelo com o patrimônio, ele faz toda a diferença, né, e ele fica muito mais atrativo, né, bem mais legal visitar um local que está sendo bem cuidado, né, ele me passa uma sensação diferenciada, né, de visita nesse espaço, que o lugar é abandonado e solto, né, aqui eu não vou me preocupar muito se eu quebrar alguma coisa, por exemplo, né, e aqui já não, aqui já tem uma outra perspectiva. A Casa do Divino, salvo engano, eles têm tipo uma agência, né, de turismo religioso, salvo engano. Né, tem um trabalho bem legal que eles estão fazendo isso. Né, tem todo o contexto religioso aí sobre essa casa. 9h50, termino por aqui. Né? Amém, né? Não paro de falar, né? Mas hoje só teve figurinha hoje não teve conceito nenhum. Espero que com isso tenha ficado um pouco mais claro para vocês de novo, né, a diferença do patrimônio cultural e natural. Um monte de exemplo, a gente viu aí que esses locais são atrativos, né, eles chamam a atenção, né, e por si só, né, eles despertam algum tipo de motivação turística, né, seja pelo contexto religioso, seja pelo contexto arquitetônico, né, contexto histórico, paisagístico, enfim, né, ele vai chamar a atenção. E preservar esses locais, né, ele tem que ser primeiro importante para a população, né? A população tem que entender primeiro que a Casa do Divino é legal, é importante, né? E conta um pedaço da história de Ponta Grossa. Se ele funcionar assim como um referencial, uma identidade do pontagrossense, por exemplo, aí ele vai ter um potencial gigante de atrair pessoas de fora, né? Claro que a Casa do Divino aqui é só um pedacinho, né? Enfim, isso deu para entender, eu acho, né? Muito bem, era isso que eu tinha que passar para vocês de conteúdo hoje. Vou parar de gravar já.